foi onde eu comecei a buscar muito conteúdo, onde foi praticamente onde eu conheci você, onde eu me aproximei do Bush, que são, vocês dois são grandes mentores para mim. E aí eu comecei a olhar e falei, legal, já vi que venda é processo. Eu acho que o Bush foi um link muito legal para mim, porque ele falou, cara, venda é processo. Qualquer coisa que você compacta, aprendi isso com você, qualquer coisa que você compacta ali e você anuncia para o mercado é um produto. O nosso produto é serviço, que é ali desenvolvimento de software, é ali fazer estratégia digital, é transformar digitalmente empresas em tecnologia, né? Que nem o que você falou, criar um funil automatizado para que a pessoa possa fazer mais com menos pessoas e escalar as vendas, entre todas essas coisas. A gente fazia isso muito bem, mas a gente não se vendia muito bem. E aí eu tenho um board que todo mundo é programador ali meio que na essência, ninguém era de vendas. E a primeira coisa que a gente tinha era esse gap. Eu tinha esse conceito formado de que vendedor nascia com dom. O vendedor é o cara que vai lá, paga almoço. Eu sempre fui meio contra com essas coisas, sabe? Tipo assim, que dá presentinho pro cliente. Então eu tinha esses preceitos e isso impedia a gente de vender. Até uma hora que a gente chegou, né? Sempre quando você chega ali naqueles vales da empresa, você começa a se mover, né? É o famoso quando a água bate, né? E aí a gente entrou num desses vales, a gente tinha uma outra pessoa cuidando das vendas e eu falei, cara, deixa eu entender, deixa eu ir pra trás. Foi onde eu comecei a buscar muito conteúdo, foi praticamente onde eu conheci você, onde eu me aproximei do Bush, que são, vocês dois são grandes mentores para mim. E aí eu comecei a olhar e falei, legal, já vi que venda é processo. Eu acho que o Bush foi um link muito legal para mim, porque ele falou, cara, venda é processo. Vir isso de um programador, porque o Bush é um ex-programador, falou, opa, então peraí. E aí eu fui estudar, comecei a estudar, fui entre vários caminhos de vendas, e o caminho que mais me fez me sentir confortável com os meus valores, com o formato que eu sou como empresário, foi com Dale Carnegie, que também você tem culpa nisso, que foi no seu podcast com o Joel. E aí, dali, eu falei, cara, é isso. E eu já tava lendo Dale Carnegie, eu já tava lendo outras coisas, mas conversou muito comigo. Beleza, entendi o meu modelo de vendas, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai dar alguns exercícios aqui pra galera sacar, mas em resumo, eu falei, cara, isso aqui é muito maravilhoso e pouca gente tá falando disso na internet. Por que eu não pego o meu rugido aqui e por que eu não passo agora a falar sobre esse formato de vendas, que é uma venda com inteligência social, só que eu não vou chamar de inteligência social, porque aí eu vou entrar no campo da pesquisa, né? Sobre os 9 tipos de inteligência. Não, vamos trazer isso para um negócio legal? Então a galera fala de growth, de hacking, etc e tal, e aí eu dei o nome de traduzir a inteligência social, essas técnicas de vendas para social hack, que nada mais é você pegar técnicas, ferramentas e metodologias de vendas e de comunicação, de liderança, entre outras coisas, para que você vá bem no social e isso te gere resultados em vendas, entre outras coisas. Então, foi mais ou menos assim que surgiu o Social Hack na minha cabeça e a gente está construindo agora em cima disso. Maravilhoso. E como que foi a sua transição entre aspas, né? Transição, porque você continua aí em tech, depois a gente vai falar um pouquinho da sua bio aqui. A gente já gravou, inclusive, outro podcast com o seu sócio. O Dani. Aqui com o Dani. Mas como que foi a sua virada, entre aspas, de tech pro 100%, digamos, pro comercial? Boa. Então, assim, tava lá na diretoria de tech, a gente entregava valor para os nossos clientes, mas eu falei, legal, eu sei como desenvolver um software, eu sei como entregar um projeto e eu sei como fazer isso para um cliente. Agora eu preciso entender como que eu faço essa camada de comunicação e venda para que fique claro para o meu cliente. Então, eu acho que, assim, muitas pessoas falam que você pode ser gerente sem saber o produto que você está fazendo. Eu acho que esse é talvez, na minha opinião, isso possa ser uma falácia que o pessoal vende muito no mercado. Você pode ser um excelente vendedor sem conhecer o produto. Você pode ser um gerente de projeto excelente sem saber aquilo que você está fazendo. Eu não acredito nisso. E aí eu acho que esse foi o ponto crucial, porque aí eu já sabia entregar software e eu falei, agora eu só preciso aprender a me comunicar e gerar valor para o meu cliente para que ele entenda a venda. Tanto que eu vejo que muita empresa, e esse case é legal, isso foi muito antes de eu ser diretor de tecnologia de vendas, né? No começo, como você falou, era eu e o Dani, bem lá no comecinho da Verso, o nosso primeiro cliente que a gente conseguiu na Verso, a gente foi para uma sala de reunião, sabe essas empresas grandes que vão fazer licitação, eles botam todo mundo lá para discutir ideias, etc e tal. E aí a gente sentou numa mesona, tinha um monte de gente, e era sempre assim, era sempre um comercial ou uma comercial todo arrumado, de terno, gravata, etc e tal, e uma pessoa técnica do lado. Aí você viu o nerd padrão, né? O nerds padrão, óculos, uma roupa mais, mais casual, etc e tal. Era essa duplinha. Um monte de duplinha.
E aí eu e o Dani, assim, a gente sentado aqui, e os dois de tecnologia e os dois de vendas. E a gente vendeu essa primeira, né? A gente conseguiu esse primeiro cliente, por quê? Porque a gente foi a única dupla que realmente fazia perguntas interessantes com relação ao projeto. Então, enquanto o comercial lá, a pessoa arrumada tava, mas e quanto que vocês pretendem pagar? Ah, mas e qual que é o formato, a duração do projeto? Aí a pessoa técnica, geralmente, ela é um pouco mais, né, introvertida. Ela não fazia muita pergunta. Ela fazia assim, mas que linguagem que vocês usam? Ou seja, ele estava preocupado com o dele. E aí eu e o Dani, a gente estava arrebentando na reunião. A gente estava assim, mas e aí, o que vocês querem fazer? Mas vocês têm DevOps? E não sei o que lá. E aí o brilho foi crescendo no cliente. E foi aí que a gente deu um start, que muita empresa de tecnologia vende e bota uma pessoa arrumadona lá para vender, que não sabe bulhufas de tecnologia. E aí, bora traduzir isso para Dale Carnegie e para comunicação. Assim, na verdade, vendas é um superpoder de comunicação. Exatamente. Porque a boa venda, quem faz é o próprio cliente. Exatamente. Ou seja, é sobre você fazer as perguntas certas, que o próprio... a um ponto que o próprio cliente vai comprar, vai pedir para comprar de você. Então, o super vendedor é aquele que sabe fazer as perguntas certas, ativar os gatilhos certos, de uma forma que ele faz que o cliente sinta que você é a escolha. Exatamente. Né? Então, a pessoa... Aliás, o Dale Carnegie, ele conta um case desse, né? Que tem um vendedor que fica doente e fala, meu Deus, um vendedor de tapetes de automóveis, se eu não me engano, uma coisa assim. E ele tem uma viagem, era uma das maiores reuniões comerciais dele, ele tá super doente, super gripado, ele chega na reunião e coloca os produtos em cima da mesa no time comercial e fala, gente, vocês me desculpem, tô super mal, tô super gripado, não tô conseguindo falar, o produto tá aqui, por favor, eu vou ficar à disposição para tirar dúvidas, mas vejam vocês mesmos. E aí foi a reunião que ele mais vendeu. Exatamente. E aí ele deu um passo para ele, olhou aquilo e falou assim, gente, tá tudo errado, meu processo de vendas, venda é processo, como você falou, tá totalmente errado. Por quê? Porque ele precisou ajustar a comunicação dele. Tava sempre numa autopromoção, né? E esse é o problema da venda hoje em dia, é panfletagem e autopromoção. A pessoa fica falando dela, e nunca de quem realmente importa, que é o cliente. Maravilhoso isso que você falou, porque a panfletagem, a gente fala muito de panfletagem no digital, mas se a pessoa panfleta numa reunião comercial, ela vai panfletar no digital, ela vai panfletar na reunião com o cliente, ela vai panfletar, e esse tem que ser o diferencial, quando você gera valor... Esse é o problema, ela tá na cabeça dela, no mindset dela, é que ela tem que se vender. Ela acha que se eu tenho 4 competidores ou 4 concorrentes aqui do lado, que eu tenho que me vender. Quando, na verdade, o que você tem que fazer, você tem que entregar o melhor valor para o seu cliente. A hora que o cliente vê valor naquilo que você está cobrando, não importa o preço. Tanto que existe preço para todo mundo, existe valor para todo mundo, e todas as pessoas que falam de vendas falam que quando você sabe mostrar valor, o preço não é um problema. E como mostrar valor e gerar valor para o cliente se você não sabe o que ele valoriza? Você tá falando só de você. Você fica o tempo todo falando assim, meu produto, eu faço isso aqui. Olha, eu sou muito mais legal que esses aqui. E, cara, não é sobre você, nunca foi sobre você, né? Joel já disse, ganha a conversa quem pergunta mais. Daí entram as perguntas. Dale Carnegie, de novo. Como fazer amigo, influenciar pessoas, né? Que é o principal livro do Dale Carnegie. É sobre isso, é sobre fazer as perguntas certas. E isso, num processo de vendas, é maravilhoso. É o que faz toda a diferença. Então, a hora que você entende que você está lá para servir e você ouve ativamente o que a pessoa quer, você consegue compactar isso no melhor produto para o seu cliente. Então, eu tenho um produto aqui, quantas vezes você já deve ter passado por isso, e eu também, que a gente tem a nossa esteira de produtos, a gente tem uns produtos A, B, C, D. Aí você conversa com o cliente, ele quer algo que é entre A e o B. Quantas vezes a gente já não fez isso? De entregar algo que não é um produto padrão, mas porque é o que o cliente precisa. No final das contas, a venda é isso. Sim, maravilhoso. E aí, conta um pouquinho para quem está ouvindo aqui a sua trajetória de forma resumida e rápida. Então, como a Dani falou, eu sou 90% técnico hoje em dia, 10% social hack. Eu vim desde da faculdade, ali, né, desde o começo da graduação como programador. Trabalhei 14, 15 anos como programador. E aí, fiz um MBA que me deu um start de empreender. E nesse MBA eu conheci o Dani, meu sócio, e a gente falou, cara,